Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro, e você vai conferir com a gente nessa edição. Que os embarques de soja dos Estados Unidos aceleraram e reduziram a defasagem frente a 2014. E vai ver também que o clima e o câmbio vêm mantendo os preços do trigo em alta. Em relação ao mercado da cana-de-açúcar, déficit mundial e também o câmbio reduzem a previsão para o déficit global na temporada próxima. E também vai ver que os estoques de soja aqui do Brasil devem começar 2016 com menos de 300 mil toneladas. Cotações de mercado, previsão do tempo, você vê a partir de agora aqui no Agricultura BR. E a gente começa essa edição falando sobre a soja no mercado futuro. Isso mesmo, a soja hoje opera em alta na Bolsa de Chicago, assim como as demais commodities agrícolas como milho e trigo, como você vai ver ao longo desta edição. Para começar o programa, vamos aos números da oleaginosa, então, hoje lá em Chicago, quarta-feira de alta para a maioria dos produtos negociados por lá. A posição de janeiro para a soja vem com alta de 0,51%, negócios agora $8,74 mais 50 por bushel. A posição de março sobe 0,40, vem negociada a $8,69 mais 25. Os contratos de soja para entrega em maio sobem 0,40%, é negociado agora a $8,75 por bushel, enquanto os contratos para julho, negociados a $8,82 mais 50 por bushel, alta 0,42%. Um importante elemento que baliza as commodities agrícolas é o dólar. E o dólar que fechou ontem a 3,87, interrompendo 4 ganhos consecutivos, aí terminando em queda, e ontem fechou em alta a 3,87. E você que acompanha a Agricultura BR vai saber agora o valor que essa manhã começou oscilando bastante. A gente vai acompanhar como vem sendo o ritmo também para o dólar. Vem a 3,90 mais 8. Veja que nesse momento ele vem ainda em alta de 0,87%. Então, lembrando que ontem fechou também em alta de R$ 3,87. Por aqui a gente segue com o programa, continuando falando de soja e soja nos Estados Unidos. A notícia é boa para os produtores norte-americanos porque os embarques da oleaginosa foram positivos na última semana. Eles ainda não chegaram a tirar toda a defasagem que o país tem em relação ao ano passado, no que diz respeito às exportações do produto produzido por lá. Mas ainda assim, estes números apresentados na última semana foram positivos para o mercado norte-americano. Na semana do dia 18 até o dia 24 de dezembro, as traders que operam nos Estados Unidos embarcaram 1.400.000 toneladas de soja. Esse volume é o mais alto desde o dia 1º de outubro, então é um motivo para eles comemorarem, já que as vendas estão mais atrasadas em relação ao ciclo anterior. Com isso, a defasagem em relação ao que se tinha na temporada passada, ela diminuiu e é o que a gente vai acompanhar agora. Veja comigo então no gráfico, você tem as informações aqui de como andam as exportações de soja dos Estados Unidos já em relação à temporada 2015 e 2016. Nessa 17ª semana de safra, lembrando que a safra nos Estados Unidos começou em setembro a ser negociada, o país já comercializou 26.070.000 toneladas da oleaginosa. Esse volume ainda representa uma queda de 11% em relação ao que o país tinha negociado em 17 semanas de safra, mais da temporada passada, a 14 e 15, quando o volume atingia 29.430.000 toneladas. Ainda assim, esse déficit, essa diferença vem sendo reduzida. Uma queda na última semana, portanto, a gente viu que os Estados Unidos melhoraram aí o volume de embarques ao exterior, então vem reduzindo essa diferença entre as duas temporadas. A gente traz agora para você um outro gráfico que mostra uma outra situação para a soja norte-americana, para a gente ter uma noção de como andam o volume de exportação nas últimas temporadas e qual que é a projeção para essa temporada 2015-2016. Nas safras passadas, você tem o volume que o país exportou e ali a 15 e 16 é a projeção para este mês, para essa temporada. Na temporada 11 e 12, o país enviou ao exterior 37.200.000 toneladas de soja. Na 12 e 13,
35 milhões e 900 mil toneladas. Na 13/14, esse volume já saltou para 44 milhões e 600 mil toneladas de soja e na passada 14/15 superou os 50 milhões de toneladas pela primeira vez, atingindo 50 milhões e 200 mil toneladas. Se o ritmo de embarques de agora se mantiver neste em que está, o que a gente viu, ainda cerca de 11% inferior em relação ao volume de negócios visto no ano passado, os Estados Unidos devem enviar ao exterior 46 milhões e 700 mil toneladas de soja, uma redução em relação à temporada passada. Ainda nessa edição, você vai ver aqui o quanto que o Brasil deve exportar na temporada 15/16. Esse valor supera os 50 milhões, você vai ver como o Brasil está bem à frente dos Estados Unidos. Por aqui ainda falando em soja, o maior produtor de soja do mundo e do Brasil, que é o estado do Mato Grosso, ao contrário do que vem acontecendo na região sul, que tem tido muita chuva, no estado do Mato Grosso as chuvas vêm sendo bastante irregulares, o que deve prejudicar o andamento da produção da oleaginosa. Sobre esse assunto, a gente acompanha agora uma matéria feita por Valdir Pacheco. Mato Grosso, na safra 2015-2016, deve semear 9,2 milhões de hectares com soja. As projeções, a princípio, são de 29 milhões de toneladas. Entretanto, os números podem não se concretizar tendo em vista a falta de chuvas. Levantamento recente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, revela que até o dia 27 de novembro, cerca de quase 282 mil hectares tiveram de ser replantados em Mato Grosso, o equivalente a mais de 3% da área total destinado para a oleaginosa. O desembolso para tal extensão foi de 64 milhões de reais para o replantio. Nas regiões mais afetadas, como o Médio Norte e Vale do Araguaia, há informações de produtores que ainda não realizaram o replantio e até mesmo nem o iniciaram, aguardando as chuvas. Em Sorriso, por exemplo, cerca de 10% dos 620 mil hectares de soja tiveram de ser replantados. As plantas estão abordando as vagens e com dificuldades de preenchimento dos grãos. Segundo o Sindicato Rural, os produtores de Sorriso estão realizando semanalmente análise das lavouras e documentando a situação para ter segurança jurídica na hora de renegociar com as trades a produção já comercializada. O governo do estado está preocupado com esta situação, pois Mato Grosso é um estado com a economia voltada e motivada pelo agronegócio. Os impactos sentidos na crise econômica no Brasil em 2015, de um modo geral, não foram sentidos em Mato Grosso. Contudo, os mesmos deverão vir agora em 2016, segundo os especialistas. Valdir Pacheco, para o SBA. Por aqui ainda falando, então, sobre essa questão da falta de chuva, dessa preocupação que você de casa acabou de acompanhar, a gente vai agora saber com a Nadiara Pereira, então, previsão basicamente para o centro-oeste, mas basicamente mais na região aí do Mato Grosso, que vem preocupando, então, os produtores. Então, a gente vai falar com a Nadiara. Boa tarde, Nadiara, bem-vindo à Agricultura BR. A falta de chuva ou as chuvas irregulares vem preocupando, a gente acabou de acompanhar na matéria. Tem previsão de chuva? A umidade do solo deve melhorar pelos próximos dias? Olá, boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a situação deve mudar sim nesses próximos dias. O padrão de chuvas deve mudar em grande parte do Brasil e as chuvas devem voltar com força para o estado de Mato Grosso. Inclusive, em algumas partes do mês de janeiro, a chuva em excesso é que pode ser um problema para alguns produtores de soja do estado de Mato Grosso. Enquanto faltou chuva neste final de ano de 2015, 2016 deve começar com muita chuva em algumas áreas produtoras. Por enquanto, o estado ainda é crítico, principalmente nesta área entre norte e nordeste mato-grossense. Há um grande déficit hídrico, os índices estão abaixo de 10% de umidade do solo e o solo está um pouco mais encharcado aqui na faixa oeste, região que é mais favorecida pela umidade que vem da Amazônia. Então, nestas áreas, a chuva foi um pouco mais frequente e deixou o solo mais encharcado. Amanhã e nos próximos dias, a chuva ainda segue um pouco mais irregular. Tem previsão para chuva forte, mas é mais pontual aqui sobre a região central, norte e noroeste mato-grossense.
Grossense. Em algumas áreas deve chover de 50 a 70 milímetros, mas a gente observa que ainda há uma irregularidade. Alguns pontos aqui do sudoeste, sul e leste ainda terão chuvas de baixos volumes acumulados. Já a partir do dia 4 de janeiro, a gente observa que a chuva vem com bastante força para toda a metade leste e essa chuva atinge inclusive aquelas áreas que estavam mais secas aqui no nordeste mato-grossense. O volume de água deve variar de 70 até 100 milímetros em 5 dias e essa chuva vai continuar com forte intensidade também neste período do dia 9 a 13 de janeiro. Então teremos pelo menos uns 10 dias de muita chuva sobre Mato Grosso e o volume alto pode trazer alguns transtornos e atrapalhar as atividades no campo, porque neste período do dia 9 a 13 pode chover mais de 130 milímetros em algumas cidades. Então, a chuva que, por um lado, deve encharcar o solo para o bom desenvolvimento das lavouras de soja, por outro lado, deve paralisar as atividades no campo. Elaine. Continuando, então, previsão para o Mato Grosso, então, de 9 a 13, preocupação, então, para o produtor. Mas estendendo essa previsão para os demais áreas produtoras de soja, como que fica o tempo, então, nos próximos dias? Assim como em Mato Grosso, o padrão de chuvas deve mudar em grande parte do Brasil. As chuvas mais intensas devem avançar para o centro e norte, então devem favorecer também outras áreas produtoras de soja, como é o caso do Matopiba. Agora, para esses próximos 5 dias, a gente ainda vai observar maior volume de água sobre partes do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, também sobre o Paraná, e a chuva aos poucos vai ganhando intensidade no interior do centro-oeste, do norte e também do nordeste, desta vez ainda de forma irregular. A partir então do dia 4 de janeiro, a chuva mais intensa vai ficar concentrada sobre o centro, norte e nordeste do Brasil. A chuva volta a atingir com forte intensidade importantes áreas produtoras de soja da Bahia, Piauí, Maranhão e também Tocantins, regiões que estavam com déficit hídrico, faltava umidade para o plantio e desenvolvimento das lavouras de soja. Essa chuva já começa a encharcar o solo nestas áreas produtoras. Volta a chover forte também no norte de Goiás, norte de Minas Gerais. Enquanto isso, os temporais dão uma trégua na região sul do país. Ainda tem previsão de chuva nos 3 estados, mas especialmente no Paraná, é uma chuva que ocorre de forma bem mais espaçada, alternada com períodos mais longos de tempo seco, então teremos a presença do sol aí, que deve ajudar ao bom desenvolvimento das lavouras de soja. No próximo período, entre 9 e 13 de janeiro, a chuva mais intensa vai ficar concentrada sobre o centro e norte do Brasil. Como a gente viu, tem previsão para altos volumes de água sobre o estado de Mato Grosso e essa chuva se estende também para o estado do Pará, também Tocantins e norte de Goiás. No sul do país, também volta a previsão de temporais entre os dias 9 e 13 de janeiro. Elaine. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Então, atenção redobrada entre 9 a 13 de janeiro. Muita chuva que deve cair no estado do Mato Grossense. Você, produtor que assiste o Agricultura BR, já está bem informado com essa previsão do tempo. Por aqui a gente troca de assunto, mas ainda dentro da questão do preço médio da saca da soja. A gente acompanhou no início do programa a movimentação no mercado futuro, que neste momento ainda vem em alta para a oleaginosa. A gente vai acompanhar agora um recorte para os últimos 30 dias de como vem sendo essa alta do preço da saca da soja, de acordo com o indicador Soja Brasil, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 10 principais praças produtoras aqui do Brasil. A gente vai acompanhar que nos últimos 30 dias essa alta tem chegado então a 2,07%. A gente vai acompanhar do dia 29 de novembro até o dia 29 de dezembro. É a escalada de preço, você tem na sua tela. Dia 29 de novembro, R$ 74,78. No dia 6 ia para R$ 75, recuava no dia 9 de dezembro, R$ 74,15, novamente voltava aqui no dia 15 de dezembro, R$ 74,88, R$ 75,85, para agora finalmente no dia 29, ontem, R$ 76,33. Veja então que essa alta nos últimos 30 dias chega a 2,07% para o preço médio da saca da soja aqui no Brasil e também fazendo um comparativo com os últimos 12 meses, aí uma alta mais expressiva que chega a 23,9%.
No sul do Brasil, o excesso de chuvas e os dias mais fechados evitam que a luminosidade chegue até as lavouras cultivadas por lá e o solo continue bastante encharcado. A gente vai saber agora com a Nadiara, então, qual é a previsão do tempo para a região sul do país. Então, você que é produtor dessa região, muita atenção. Nadiara, boa tarde para você. As chuvas, pelo jeito, vão dar uma trégua aí para a região sul, pelo que você tem trazido para a gente nos últimos dias. Essa previsão se confirma? Se confirma assim, Juliana, enquanto a chuva vai ganhar força sobre o centro e norte do Brasil, sobre a região sul, finalmente os temporais devem diminuir um pouco ao longo desses próximos dias. Só que será uma curta trégua dos temporais, porque ainda a gente continua com a influência do fenômeno El Niño, que traz chuvas acima do normal para a região sul do Brasil, e ainda teremos então um verão aí com temporais e chuvas acima da média sobre os 3 estados da região. Por enquanto, solo bastante encharcado nos 3 estados, toda a área rosa do mapa apresenta índices de até 100% de umidade e agora nesses próximos dias teremos maiores períodos de sol, então favorecendo as atividades no campo e também o bom desenvolvimento de algumas lavouras. Amanhã ainda pode chover forte em algumas áreas de Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul as instabilidades perdem força, a chuva será bem mais isolada e com fraca intensidade e na fronteira oeste, região que estava bastante atingida pelos temporais e que foi inundada pelas chuvas fortes das últimas semanas, amanhã o sol já ganha força e volta a predominar. À tarde teremos tempo abafado em quase toda a região, máxima de até 33 graus no oeste paranaense, 26 graus no interior gaúcho e até 32 graus na região de Uruguaiana, na fronteira oeste. Ao longo dos próximos 5 dias, ainda há risco de chuva forte aqui sobre o norte e leste paranaense. No estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, apesar da previsão de chuva, é uma chuva de baixo volume acumulado, indicando que ela deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. E essa condição deve se repetir também entre 4 e 8 de janeiro. Teremos pouca chuva em grande parte da região sul, principalmente no Paraná. A chuva deve ser fraca, indicando que teremos maiores períodos de sol e calor, que devem ajudar aí no desenvolvimento das lavouras e também aqueles produtores que precisam entrar no campo para fazer aplicações. Neste período, voltam a ocorrer alguns temporais aqui no extremo oeste gaúcho, com acumulados que devem passar dos 70 milímetros de chuva. Juliana. Nadiara, até já com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta você vai ver como andam as exportações de milho e trigo dos Estados Unidos, que seguem bastante lentas. Isso mesmo, e você também vai acompanhar que o clima e também o câmbio vem aí contabilizando aí mais altas para o trigo neste ano de 2015. Informações que a gente traz logo mais após o intervalo comercial. O clima prejudicou a safra 2015 de trigo neste ano no Brasil, nas principais regiões produtoras. Principalmente a região sul do país, que sentiu bastante os efeitos aí da complicação do fenômeno climático El Niño, que tem chovido bastante, prejudicando assim os trabalhos no campo. Para você ter uma ideia, reduziu drasticamente em relação à qualidade dos grãos, sobretudo lá no estado do Rio Grande do Sul. Esse cenário e a forte valorização do dólar encareceram as importações do cereal e também mantiveram o trigo brasileiro em alta durante muitos meses. No balanço do ano, o preço do trigo no mercado do balcão, que é feito ao produtor, teve uma alta de quase 40% no Rio Grande do Sul e de mais de 26% no Paraná. A Conab indicou agora em dezembro que a área com trigo na safra 2015 teve uma redução de 11,3%, indo para 2.446.000 hectares. A produção também foi estimada em 5.623.000 toneladas, 20% abaixo do esperado inicialmente e 5,7% inferior à da temporada anterior. Já a produtividade aumentou 6,3%, puxada pelo estado do Rio Grande do Sul, onde se elevou em 30,2%. Por aqui, hora de ficar atualizado com os preços do indicador CPEA para o trigo. E a gente vai observar essa movimentação de como vem sendo então essa escalada de preço para o trigo para a data de ontem,
ontem, dia 29 de dezembro. A gente acompanha aqui R$ 728,23 em relação ao preço começando a semana, dia 28, R$ 729,61. Nós temos uma variação negativa de 0,19% e negativo também para o acumulado desses 29 dias do mês de dezembro para o trigo, de 0,40%, de acordo com os números divulgados pelo indicador CPEA. Atenção agora para os valores do trigo no cenário internacional, que hoje, assim como a soja e o milho, também vem em alta. Vamos acompanhar as últimas negociações, então, para o cereal na Bolsa de Chicago para ver como o mercado reage hoje. Vem em alta superior a 0,5% para as posições de mais curto prazo. Veja só, março do ano que vem opera agora com alta de 0,63% e negocia o trigo a $4,78 mais 75 por bushel. A posição de maio vem a $4,84 mais 75, com alta agora de 0,57%. O trigo para entrega em julho do ano que vem é negociado a $4,91, com alta de 0,40, enquanto a posição de setembro do ano que vem, ela vem já acima de $5 por bushel. É um patamar que o mercado fica de olho, vem com $5 mais 75 por bushel. Essa posição opera agora em alta de 0,45%, portanto, mais um dia de recuperação para o trigo norte-americano, já que ontem também anotou fortes altas. Aqui a gente confere agora mais cotações do trigo, mas no Brasil, dessa vez para o estado do Paraná. Acompanhe. Por aqui a gente troca de cultura, a gente fala agora sobre o arroz. E quando o assunto é o arroz aqui no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro, com cerca de 70% da produção. No entanto, no último levantamento feito pela Conab, foi apontada uma redução aí das lavouras de arroz. A nossa equipe de reportagem no Rio Grande do Sul conversou com o presidente da Federarroz, a Federação dos Produtores de Arroz do Estado Gaúcho, para saber como que foi o ano de 2015. Ele falou a respeito do clima, a respeito dos valores e também sobre as tendências para o ano que vem. Acompanhe. Nós temos 18 mil produtores dentro do Rio Grande do Sul, segundo o último censo do IRGA. A nossa área plantada, ela gira em torno de 1.100.000, 1.150.000 hectares. Esse ano com prognóstico de uma redução, digamos, um tanto significativa, 1.050.000, né? Tudo depende do clima agora dos próximos dias, se isso não pode reduzir ainda mais, mas não abaixo de 1 milhão. E a produção gira em torno de 8,5 milhões de toneladas de arroz somente no Rio Grande do Sul, o que corresponde a quase 70% da produção nacional. A produtividade desse ano de 2015, a colheita de 2015, foi surpreendente, em função que a gente teve um clima adverso lá em 2014, mas felizmente nós tivemos um março, para quem plantou tardiamente, de 2015, contemplou e foi bem positivo aos produtores, o que deu uma produtividade razoável, digamos, até boa produtividade, a segunda maior produtividade histórica para o arroz do Sul. O clima vem nos desafiando ano a ano. O ano passado já foi desafiador, mas tivemos, como eu falei, uma surpresa agradável. O que nos parece que para esse ano não vai acontecer a mesma coisa. Ele foi bastante duro desde o início, né? Foi um clima que não teve frio, não matou as pragas, né? Normalmente o Rio Grande do Sul tem essa vantagem, esse ano nós não temos essa vantagem, né? Nós, produtores rurais, fazendo até uma brincadeira, estamos nos ressentindo do mosquital que estamos sentindo nas fazendas, né? Os nossos colaboradores também, em função que não se teve grandes períodos de frio, apesar que a geada bastou uma geada para causar dificuldades ao trigo, e também uma geada para causar dificuldades à fruticultura. Mas o clima, mais uma vez, está desafiador e causando bastante prejuízo aos produtores.
Infelizmente, nós estamos projetando um ano bastante duro nas questões financeiras, né? O clima, todo o prognóstico nos diz que nós não teremos a sorte do início desse ano, que para o arroz uma estiagem é bom, até porque ele é irrigado, né? O arroz é extremamente dependente de luminosidade. Nós, pelas previsões, nós não teremos a mesma posição ou a mesma situação do atual ano, né, do início de 2015. Aí nós temos que ver ainda como é que vai se comportar esse clima no início de fevereiro e março, que é o março principalmente, que é o forte da colheita do arroz. Olha, o arroz, como todo mundo sabe, é um cultivo de várzea que normalmente colhe com as terras encharcadas, com isso. E como a planta, o cultivo é bastante adensado, né? Nós dependemos de clima seco para as colheitadeiras poderem ter uma eficiência bastante boa dentro da lavoura. A primeira redução de área em relação à primeira projeção da Conab gira em torno de 5%, porque a Conab estava projetando uma área superior a 1.120.000 hectares, agora já considera 1.050.000, ou seja, nós já temos os 5% que estávamos considerando desde o início. Bom, para reduzir ainda disso, tudo o clima vai nos dizer. Se nós tivermos um clima seco, mais seco, digamos assim, ou menos chuvoso a partir de então, essa área deverá ser consolidada e realizada. Se as chuvas persistirem, nós teremos uma redução de área ainda maior que o projetado de 1.120.000, 1.150.000, logo no início das projeções. Num primeiro momento, seguro agrícola é um custo à medida que o governo corta a subvenção, mas eu particularmente estou esperançoso com o trabalho das entidades, em especial a Farsul, que tem buscado meios inteligentes, opções inteligentes para tentar aí que a subvenção siga, né, pelo menos para esse ano. Eu estou bastante esperançoso a esse trabalho, aos profissionais que estão tratando com carinho e aos políticos envolvidos e mesmo ao Ministério, que tem sido sensível, obviamente, dentro das suas limitações orçamentárias. O arrozeiro, quando vinha o El Niño pela frente, ele tinha a plena certeza que ele iria colher menos arroz, mas a rentabilidade ia ser garantida em função dos que os preços sempre reagem com El Niño. Como nós estamos vivendo um período de extremo custo de produção, principalmente energia elétrica, que nós temos esse ano ainda mais a bandeira vermelha, que ano passado nós pegamos no final do ciclo, esse ano é todo o ciclo. Isso está nos deixando bastante apreensivos. Nós temos um varejo, uma concentração do varejo que dificulta o avanço de uma remuneração, de preços remuneradores ao produtor. Obviamente, uma recessão que está aí influenciando em todos os segmentos, não é? Em um particular, o que leva a um consumo generalizado reduzido, menor que os outros anos, e isso tudo para o ano de 2016. Nós estamos verificando aí uma possível entrada. É claro que nós vamos combater veementemente a entrada da CPMF, mas ela está aí nos rondando. Isso tudo é custo, isso tudo é uma oneração da produção, isso tudo nos deixa bastante apreensivos. É importante as considerações feitas pelo presidente da Federarroz. Por aqui a gente continua falando sobre o arroz, mas dessa vez eu te deixo atualizado com os indicadores CPEA para o arroz, que de ontem, de segunda para terça-feira, teve uma variação negativa. A gente vai acompanhar então como vem sendo a escalada de preço para o arroz em casca, saca de 50 quilos, tomando como referência o estado do Rio Grande do Sul. Veja que se começou segunda-feira, dia 28, R$ 40,91 e teve uma leve queda de 0,17% em relação
relação ao preço praticado ontem, R$ 40,84. Como eu disse, uma variação negativa de um dia para o outro de 0,17 e da mesma forma, nesses últimos dias aqui no acumulado do mês de dezembro, também apresenta uma variação negativa, já um pouco maior, de 1,40% para o arroz em casca, saca de 50 quilos no estado do Rio Grande do Sul. Valorização, uma queda então de 1,40%. Por aqui, ainda falando em arroz, a gente acompanha a cotação do arroz beneficiado no estado gaúcho. Hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar que as vendas de milho e trigo lá nos Estados Unidos continuam enfrentando graves problemas. E ainda nessa edição você tem os indicadores do agronegócio brasileiro. Não sai daí, a gente volta já já. E o Agricultura BR está de volta. Por aqui a gente fala sobre o mercado de grãos e as vendas de milho e trigo dos Estados Unidos continuam enfrentando graves problemas. É isso mesmo, dólar em alta em todo o mundo, não só aqui no Brasil, como a gente tem visto nos últimos meses, enfraquecem as vendas dos produtos norte-americanos. A situação é muito grave para o milho e para o trigo, ao contrário do que acontece para a soja, como a gente viu há pouco aqui no Agricultura BR. As vendas semanais para o milho tiveram uma queda de 20% na semana do dia 18 ao dia 24 de dezembro, período em que o país exportou cerca de 570 mil toneladas do cereal. Se esse ritmo continuar assim, os Estados Unidos podem não bater a meta da temporada atual. A gente vai acompanhar agora como andam as exportações do país no acumulado desta safra 2015-2016. Veja comigo agora então. Você tem os números preparados pela agência Rural Business para a exportação norte-americana de milho. Até a 17ª semana de safra, terminada no último dia 24 de dezembro, o país já havia exportado 9.120.000 toneladas do cereal. Se a gente comparar o que se tinha nessa mesma época do ano passado, o valor era maior. O país já havia exportado mais de 11 milhões de toneladas, totalizando 11.610.000 toneladas do milho. Essa diferença já chega a 21%, portanto, nesse ano as vendas estão cada vez mais lentas devido a essa alta do dólar frente às outras moedas do mundo, o que torna o produto de outros países, como o Brasil, muito mais competitivo. No caso do milho dos Estados Unidos, o país tem montanhas de grãos arquivadas, guardadas nos armazéns, inclusive guardadas a céu aberto. A situação é muito grave para esta commodity norte-americana. Um outro problema diz respeito ao trigo. As vendas semanais também foram muito baixas, ficaram 37% inferiores em relação à semana imediatamente anterior. No período do dia 18 a 24 de dezembro, as vendas do cereal somaram pouco mais de 305 mil toneladas, volume muito baixo que não ajuda em nada o atraso que se vê em relação à temporada passada. A gente tem o gráfico aqui também para você acompanhar como andam as exportações do trigo norte-americano no acumulado dessa safra. Você vê que até a 30ª semana de safra, na temporada 14-15, o país havia exportado 13.510.000 toneladas de trigo. Para essa temporada, o volume está bem mais baixo, está cerca de 13% inferior. Tem até agora o acumulado de 11.760.000 toneladas de cereal vendidos ao exterior. Essa defasagem em relação à temporada anterior continua. A gente segue com o programa trazendo agora mais informações sobre o mercado futuro lá nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar agora os negócios com milho hoje lá na Bolsa de Chicago. Milho abriu a quarta-feira em alta, assim como as demais commodities agrícolas, mas logo mudou o rumo dos negócios, já vinha em queda. Vamos acompanhar os números então? Veja comigo, milho negociado em Chicago, operando em baixa neste momento. Você vê a posição de março negociando o cereal a $3,61 mais 25 por bushel, queda agora de 0,34%.
Os negócios estão nos valores mínimos negociados no dia. A posição de maio vem a 3 dólares 67 centos mais 75, queda de 0,33%. A queda é a mesma para a posição de julho do ano que vem, que opera agora a 3 dólares 73 centos mais 75, enquanto a posição de setembro operando a 3 dólares 78 centos por bushel, queda de 0,32%. Se você reparou bem ali no gráfico, você viu que todos os valores negociados agora são os mínimos desta quarta-feira. Os negócios máximos foram superiores, já que o milho hoje abriu em alta. Ainda falando sobre o mercado do milho, a gente acompanha agora nos últimos 30 dias como vem sendo a escalada de preço dessa commodity agrícola. E teve aí uma alta superior, pouco mais de 6% nos últimos 30 dias. E você vai acompanhar então de acordo com o indicador Milho Brasil, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 8 principais praças produtoras brasileiras. A gente vai acompanhar então do dia 29 de novembro até o dia 29 de dezembro e a gente observa esses valores aqui. No dia 29 de novembro, começava R$ 28,69, recuava no dia 6 para R$ 28,87, já subia no dia 13 de dezembro, R$ 29,25 e veja que do dia 22 de dezembro até o dia 29 de dezembro, entre oscilações, mas mesmo assim ele consegue aí dentro de uma estabilidade manter R$ 30,47. Se você observou o indicador Soja Brasil para os últimos 30 dias, para o mesmo intervalo, essa alta foi de 2,07%, enquanto que nos últimos 30 dias aqui para o milho chegou a 6,21%. Da mesma forma, a gente acompanha também que em relação aos últimos 12 meses, a alta ainda mais expressiva de cerca de 25% de valorização para o preço médio do milho aqui no Brasil. Ainda falando em preço do milho, aqui do mercado físico brasileiro, a gente acompanha agora no mercado futuro. A gente vai acompanhar as negociações também para o milho na Bolsa Paulista e você já observa aqui esses valores que vêm agora com alta, uma variação positiva para esta quarta-feira. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano vem com 1.090 contratos negociados a R$ 37,20 a saca, uma alta de 1,64%, uma alta expressiva para o milho nesse momento. Março de 2016, R$ 38,11. Também aí 0,93% de variação positiva. Da mesma forma, maio do próximo ano, R$ 37,00 a saca, alta de 0,95%, enquanto que o contrato de setembro de 2016, com apenas 50 contratos negociados, R$ 35,41, vem com uma variação positiva nessa quarta-feira de 0,40% aqui no Brasil. Voltando a falar do mercado físico do Brasil, os preços da saca de milho no estado gaúcho caminham para encerrar o ano de 2015 nos maiores valores já registrados na história. No acumulado deste mês de dezembro, levando em consideração o período do dia 1º até o dia 23 do mês, o preço da saca ganhou, em média, R$ 1,25. Foi uma alta surpreendente em apenas 23 dias. A gente vai acompanhar agora como foi a evolução, então, do preço da saca de milho no estado gaúcho, que vem registrando recorde após recorde. Veja comigo os valores do dia 1º ao dia 23 de dezembro. Veja como eles evoluíram. No dia 1º do mês, o valor chegava a R$ 35,50. No dia 5, mantinha este valor, chegando até o dia 13 do mês, meados do mês de dezembro, com este mesmo patamar. Nos últimos dias, registrou uma leve queda no dia 17, atingindo R$ 34,50, até que na última quarta-feira, exatamente uma semana atrás, dia 23 de dezembro, o valor atingia R$ 36,75, representando uma alta de 3,5% em apenas 23 dias. O valor em real foi equivalente a R$ 1,25. A gente vai acompanhar agora como esse preço evoluiu ao longo dos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul e aí a gente vai notar uma alta bem mais surpreendente. Vamos aos números então, você acompanha comigo o valor anotado para a data 23 de dezembro nas últimas temporadas. Veja só, o produtor de milho do estado gaúcho lembra comigo agora que em 2011 ele vendia sua saca em média no estado nesta data por R$ 30. Em 2012 foi o ano em que houve uma seca mais forte nos Estados Unidos e com isso o grão do Brasil foi mais procurado. Esse ano teve uma alta mais expressiva, o preço do milho chegava a R$ 33,50. Na safra seguinte, 2013, o valor caiu para R$ 27,00 em média nesta data, pulando para R$ 28 na data do dia 23 de dezembro de 2014. Neste ano,
quarta-feira da semana passada, o valor foi o mais alto da história, R$ 36,75, uma alta de 22,5% nos últimos 5 anos e, na comparação com 2014, teve uma alta ainda maior de mais de 31%. Falando ainda em milho, a gente acompanha agora mais valores da saca pelo Brasil, mas agora em cada estado produtor. Por aqui tem oportunidade de negócios. É que o SBA Fazendas coloca à disposição do mercado a Fazenda São Lourenço, localizada em Prata, no estado de Minas Gerais, no belo estado mineiro. E essa propriedade ela é apta para várias culturas, como cana-de-açúcar, seringueira, pecuária. E se você ficou interessado, Carlos Dog traz mais informações. É com você, Dog. Pois é, estamos aí com mais uma fazenda no SBA Fazendas. Agora trata-se de uma fazenda de particular que está à venda. Esta fazenda agora é a Fazenda São Lourenço. A Fazenda São Lourenço ela tem 162,77 hectares e ela fica no município do Prata. Prata é uma cidade de 27 mil habitantes, aproximadamente, que fica aqui no Triângulo Mineiro. E essa propriedade é uma propriedade interessante porque ela já tem uma plantação de eucalipto, ou seja, são 120 hectares. De 162, 120 hectares estão plantados de eucalipto. E esse eucalipto já está com 7 anos, ou seja, já está na hora de ser colhido, né? Então, quer dizer, a pessoa que tiver o interesse em adquirir essa propriedade já leva aí 120 hectares de eucalipto. A cidade do Prata ela é muito vocacionada para o agronegócio, o município de maneira geral, né? Então ali se destaca muito atualmente a questão do eucalipto, a borracha também, né? Ou seja, hoje você tem muitas fazendas, muitas propriedades ali com seringueiras plantadas, mas a cidade ela é muito conhecida, o município é muito conhecido pela produção de leite, inclusive é conhecida aqui no estado de Minas Gerais como a capital do leite. E a cidade do Prata, o município, ele fica localizado numa região estrategicamente muito boa para os grandes centros de consumo. Fica próximo da cidade de Uberaba, fica próximo da cidade de Uberlândia. No estado de São Paulo, fica próximo da cidade de São José do Rio Preto, uma cidade muito progressista. Enfim, essa propriedade, para se ter acesso a ela, você vai a partir da BR-153, que também é uma importante rodovia para escoamento da produção, tá certo? Então tá aí essa oportunidade, nós tivemos lá, nós vimos de perto, a gente sabe que a região é uma região muito promissora, as terras são muito bem avaliadas, são terras que têm um preço muito bom, ou seja, o mercado imobiliário rural é muito forte nessa região. Outra coisa importante que eu gostaria de destacar dessa propriedade, da Fazenda São Lourenço, é que ela fica junto a uma comunidade chamada Três Barras. E essa comunidade, ela é uma comunidade muito forte, porque ela tem um respaldo, ela tem um investimento da prefeitura da cidade do Prata muito grande. Então, para se ter uma ideia, ali na comunidade tem escola, né? Tem posto de saúde, que eu achei muito interessante, tem uma infraestrutura de lazer ali para os residentes, né, para as fazendas, o pessoal das fazendas ali perto, como quadra esportiva, por exemplo, e tem um pequeno comércio. Enfim, fica aproximadamente 50 quilômetros da sede do município, que é a cidade do Prata, e é uma propriedade que está à venda num preço muito interessante. Está lá hoje plantado eucalipto, 7 anos, como eu falei para vocês. Mas, depois que colher esse eucalipto, ela serve tranquilamente para se fazer um confinamento, porque também a pecuária é muito forte nessa região, como a pecuária de leite também. Outro destaque que eu queria dar para o município. O município hoje é sede de uma importante indústria de lápis.
né? E essa indústria, obviamente, ela utiliza muito da matéria-prima, que é eucalipto, para a produção dos seus produtos. Enfim, é uma cidade muito boa, um município muito interessante, vocacionado para o agronegócio, e a propriedade, a Fazenda São Lourenço, está numa localização realmente privilegiada mesmo. Vale a pena conferir. Mais informações sobre essa propriedade, vocês podem acessar o www.sba1.com/fazendas. Lá tem todas as informações da Fazenda São Lourenço, assim como o VT que nós fizemos apresentando esta propriedade, tá bom? Então são essas informações, estará à disposição para conhecimento. Aqueles que estiverem interessados, lá também tem o telefone, podem ligar e podem, inclusive, fazer uma visita, né? Porque a melhor coisa é lá fazer uma visita e ver efetivamente como é que é. Quem mora, por exemplo, no estado de São Paulo, tem o acesso pela rodovia ou pode-se pegar um avião, descer tanto em Uberaba quanto em Uberlândia, que fica bem próximo da propriedade, ok? Então, mais informações, www.sba1.com/fazendas, ok? Eram essas informações que eu tinha no momento. Um abraço. Muito obrigada, Carlos Dog, pelas informações. Aí uma oportunidade aí imperdível. Por aqui, hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar que os preços do café sul de Minas continuam sendo negociados a R$ 490 a saca. E ainda nesta edição você tem a evolução das exportações de soja do Brasil. O país deve enfrentar o maior arroxo de abastecimento nesta virada de ano. Até já! Estamos de volta. Atenção, você que é produtor de café, para os indicadores nacionais do grão. É isso mesmo. E por aqui a gente fala agora dos indicadores. Eu te deixo atualizado com os preços do indicador CPEA, tanto para o café arábica quanto para o café conilon, que tem uma variação positiva de segunda para terça-feira. E eu trago para você, eu começo agora com os valores do café arábica. E esses valores você acompanha agora no seu televisor. Veja que começou segunda-feira, dia 28, R$ 481,44, a saca de 60 quilos para o café arábica. Ontem, terça-feira, dia 29, R$ 484,35 a saca de 60 quilos. A variação positiva que chega a 0,60% de um dia para o outro e da mesma forma, fazendo aqui no acumulado do mês de dezembro, temos uma variação ainda melhor que chega a 4,04% para o café arábica, números então do indicador CPEA. E do café arábica a gente parte agora para o café conilon, onde também teve variação positiva de segunda para terça-feira e, claro, você acompanha esses valores. Na segunda-feira, dia 28, R$ 376,78 e ontem, dia 29, terça-feira, R$ 378,13 a saca de 60 quilos para o café conilon. Variação positiva de 0,36% de segunda para terça-feira e essa variação mensal durante o acumulado do mês de dezembro chega a 0,60%. Informações, portanto, do indicador CPEA. O indicador agora é para a região sul de Minas Gerais, especificamente. A gente fala a respeito, então, da variedade arábica, que é essa variedade que a região produz na maior parte. A gente acompanha agora os valores, então, apurados pela agência Rural Business para a saca de 60 quilos da variedade arábica. No dia de ontem se manteve estável a R$ 490. E aqui no gráfico a gente vê a evolução nos últimos 30 dias, do dia 29 de novembro até ontem, 29 de dezembro. Lá atrás, o preço da saca era acima de R$ 500, era negociada a R$ 505 no dia 29 de novembro. Esse valor caiu para R$ 497,50 no dia 9 de dezembro, mantendo este patamar até o dia 19 do mês. No dia de ontem, se manteve estável em relação aos últimos dias, mas que já havia registrado uma nova queda, valendo, portanto, R$ 490 a saca. Nos últimos 30 dias, aí há uma desvalorização para o preço do arábica, negociado na região sul de Minas, que chega a 3%. Agora a gente confere as cotações no mercado físico, mais do estado paranaense. Veja.
E por aqui você fica atualizado com o cenário do café. E eu trago agora, voltando então para o mercado futuro, a gente acompanha como vem sendo as negociações nesta quarta-feira e a gente começa com a Bolsa Paulista. E as negociações neste momento continuam em alta e uma alta expressiva de pouco mais de 1%. Veja que o contrato de março de 2016 vem agora com 460 contratos negociados, pouca movimentação no mercado financeiro devido às festividades, agora já quase acabando o ano de 2015, e os negócios para março de 2016 vêm com uma alta de 1,02% a $149 a saca. Da mesma forma, o contrato de setembro de 2016, $150,15 a saca, com uma alta um pouco maior, que chega a 1,18%, negociações, portanto, na Bolsa Paulista. A gente segue acompanhando os negócios futuros para o café hoje em todo o mundo. Desta vez vamos aos negócios internacionais, então, começando com os preços do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Hoje, operando em alta, mais um dia de recuperação. A gente vê os contratos operando acima de $1,20, o que é uma marca positiva já para o mercado. Março vem a $1,22 mais 45, com variação positiva agora de 0,82%. Já os contratos para maio operam a $1,24 mais 60, com alta de 0,80%. Julho, $1,26 mais 55 por libra-peso. Esta posição tem alta agora de 0,75%, enquanto a posição de setembro sobe quase 1% agora, já negocia o Arábica a $1,28 mais 65. Bom, o que acontece com o café Arábica no cenário internacional diz muito a respeito do que acontece aqui no Brasil, condições climáticas e outros fatores que também influenciam na produção. Isso porque o Brasil é o maior produtor de café Arábica do mundo e, portanto, o que acontece aqui dentro mexe com os valores de todo o mercado internacional. As especulações a respeito da próxima temporada de café do Brasil, que já está nos campos agora em época de floração, gera muita dúvida ainda no mercado. Não se sabe em relação se a produção vai ser realmente muito positiva ou não. Outro fator que também tem influenciado nos preços diz respeito à queda do real frente ao dólar. Como os maiores produtores de café do mundo são os brasileiros, o mercado entende que se o dólar está muito alto frente ao real, se o produtor brasileiro vai receber essa sua produção em dólar, eles abaixam o preço para que a remuneração aqui não seja tão elevada. Estes dois fatores, apesar do café hoje estar em alta lá em Nova York, ainda têm feito esta pressão negativa nos preços da commodity. A gente segue trazendo mais informações sobre os preços do café lá fora, mas agora falando do café Conilon, também chamado de Robusta. O mercado internacional, que é referência mundial, é o da Bolsa Life de Londres, e a gente acompanha as últimas negociações de hoje, então. Hoje, esta variedade opera na estabilidade, praticamente leve queda para as posições de mais curto prazo. Janeiro vem com leve queda de 0,06%, negócios agora a $1.476 por tonelada. Já a posição de março vem a $1.517, operando totalmente na estabilidade. Neste momento acaba de alterar. O mercado é vivo, você acompanha as negociações em tempo real. A posição de maio também opera estável agora a $1.542, enquanto o café Robusta para entrega em julho vem a $1.570 por tonelada, leve alta de 0,12%. Bom, o que acontece desta vez para o mercado do café Robusta no mundo é de que os preços ainda são considerados baixos para os produtores internacionais, em especial o Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade no mundo. Por lá, os estoques estão muito elevados, o país avança com a colheita desta nova temporada, mas os produtores estão segurando a sua produção à espera de valores ainda mais altos.
Por aqui a gente troca de cultura, a gente fala agora sobre o setor sucro-alcooleiro. É que após 5 temporadas consecutivas com superávit na oferta mundial de açúcar, as projeções para a temporada 15-16 indicam mudança de cenário, baseada em menores produções e estoques globais. Essa perspectiva, aliada ao real desvalorizado, a uma temporada brasileira novamente mais alcooleira, devem favorecer os preços internos do açúcar em 2016, que apresentam altas desde o segundo semestre deste ano. Embora exista consenso quanto ao déficit entre as consultorias, a magnitude ainda se apresenta bastante variável, entre 2,5 milhões e 8 milhões e 200 mil toneladas. A Organização Internacional do Açúcar, por exemplo, prevê um déficit mundial de 3 milhões 530 mil toneladas. Entre os fundamentos das projeções estão aumento nos custos de produção da commodity, abate nos preços mundiais, fatores climáticos e demanda global recorde pelo açúcar. Informações, portanto, para o mercado do açúcar. E falando ainda em açúcar, a gente vai acompanhar, eu te deixo atualizado com os valores do indicador CPEA para o açúcar cristal. A gente vai acompanhar como vem sendo essas negociações. Segunda-feira começou dia 28 de dezembro, R$ 81,71, a saca de 50 quilos, tomando como referência Santos. E ontem, terça-feira, dia 29, R$ 81,91. Uma variação positiva de 0,40% de segunda para terça-feira. Também no acumulado deste mês de dezembro, essa variação também é positiva e expressiva de 4,92%. Isso os números, portanto, para o açúcar cristal, informações fornecidas pelo indicador CPEA. E a gente segue falando sobre este setor sucroalcooleiro aqui no Brasil, mas agora direcionado ao etanol. Vamos acompanhar como estão os preços do etanol, tanto hidratado quanto anidro, no estado de São Paulo, que é referência nacional, para saber como anda o mercado. A gente tem em primeiro lugar aqui as informações fornecidas pelo CPEA e você vê a escalada de preços para o etanol hidratado. Esse valor diário, referência pelo CPEA. No dia de ontem, 29 de dezembro, o valor chegou a R$ 1,67 mais um, de acordo com o CPEA, representando mais uma alta para o preço do etanol hidratado. No gráfico é fácil da gente ver como que esse preço vem sendo elevado nos últimos dias, vem crescendo, inclusive nos últimos meses aqui no Brasil. O etanol hidratado é aquele que vai direto no tanque do combustível. Quando a gente chega ao posto de gasolina, vai abastecer com etanol, é o hidratado que a gente coloca no carro. Ele possui de 4 a 5% de água e por isso tem este nome. Bom, a gente segue trazendo informações então a respeito do preço do etanol, desta vez para o anidro. Esse é considerado o etanol puro. Ele é adicionado à gasolina para baratear o custo do combustível da gasolina e também para reduzir a emissão de gases que causam efeito estufa. Este também vem apresentando alta aqui no Brasil ao longo dos últimos meses. Você vê aqui uma leve queda registrada na semana anterior, mas ao longo das últimas semanas vem sim tendo variação positiva. O valor chegou a R$ 1,94 mais 73, valor anotado até a última quarta-feira, dia 23 de dezembro. No acumulado deste ano de 2015, para a gente ter uma noção de como que os preços vêm crescendo, o etanol anidro já subiu 35% aqui no Brasil. E o etanol hidratado subiu bastante também, 32%. Bom, e é justamente essa elevação dos preços do etanol aqui no Brasil que tem dado mais sustentação para o mercado sucroalcooleiro no país. As perspectivas para 2016 são positivas, já que o consumo do etanol deve continuar crescendo neste ano de 2016, já que a gasolina deve apresentar novas altas. Bom, as perspectivas, portanto, são positivas mesmo com o Brasil enfrentando uma crise financeira. Para a próxima temporada de cana-de-açúcar, é estimado que o Brasil tire dos campos de 615 a 630 milhões de toneladas de cana, um volume que, se for confirmado, será 5% superior em relação à temporada atual. Mais uma vez, a tendência será de destinar mais cana-de-açúcar à produção de etanol. Portanto, novas perspectivas positivas vêm por aí e pode ser que o setor sucroalcooleiro, ainda que devagar, rume para recuperar os prejuízos dos últimos anos.
a gente segue com o programa trazendo para você agora mais informações sobre o clima no Brasil. Isso mesmo, e o destaque agora é a região sudeste, que tem tido aí diferentes opções. Na região sul aí do estado de Minas Gerais tem chovido bastante, São Paulo também, mas o norte e Espírito Santo não, tem sido diferente. A gente vai saber então com a Nadiara como fica a previsão do tempo para a região sudeste. A gente vai acompanhar então com a Nadiara. Nadiara, como fica então nos próximos dias a previsão do tempo para essa região? Olha, Elaine, o mês de 2015 vai terminando com essa situação mais crítica sobre o norte de Minas, Espírito Santo e ainda chuvas até acima do normal para o estado de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro e algumas áreas também do extremo sul do Rio de Janeiro. Por enquanto, expectativa ainda de pancadas de chuva nessas áreas com mais intensidade, mas do decorrer do mês de janeiro a gente vai observar uma mudança no padrão de chuvas, especialmente na primeira quinzena do mês. Tem previsão de chuva mais forte sobre o norte de Minas e também no Espírito Santo. Por enquanto, a situação é a seguinte: solo bastante seco nesta área vermelha do mapa, que cobre norte de Minas, Espírito Santo e norte também fluminense, onde o índice de umidade do solo está abaixo de 10%. Solo bastante encharcado sobre o estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul e Triângulo Mineiro, devido às chuvas fortes e também frequentes que aconteceram nos últimos períodos. Agora, para amanhã, tem previsão de chuva forte ainda entre São Paulo, sul de Minas e também sul do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, a situação não muda muito, ainda bem o padrão típico que vem ocorrendo nesses últimos dias, que é de sol e muito calor no norte de Minas, Espírito Santo e também boa parte do Rio de Janeiro. À tarde, temperaturas que podem chegar até 33 graus no norte mineiro e até 40 graus na capital fluminense. Entre São Paulo e sul de Minas, temperaturas um pouco mais baixas por conta do tempo instável. Nesses próximos 5 dias, o maior volume de água vai continuar concentrado em São Paulo. Pode chover ainda mais de 130 milímetros nas áreas mais atingidas e essa chuva pode trazer transtornos porque em algumas áreas o solo já está muito encharcado, então há risco para deslizamento e inundações nestas áreas que podem receber os maiores volumes de água. Aqui em Minas Gerais, aos poucos a chuva vai se estendendo para o interior do estado, chega até partes do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas no norte mineiro ainda uma situação crítica, nada de chuva significativa, pelo menos até o dia 3 de janeiro. Entre os dias 4 e 8 de janeiro é que a chuva deve se espalhar por todo o sudeste e ela deve vir com força sobre o norte e também oeste mineiro. Em toda esta área, o volume de água deve variar de 50 a 70 milímetros e essa chuva deve ajudar na recuperação da umidade do solo naquelas áreas mais secas. Enquanto isso, no estado de São Paulo, a chuva diminui, ela vem ainda de forma mais isolada, com baixo acumulado, indicando que ela deve ocorrer alternada com períodos mais longos de sol. Elaine. Muito obrigada, Nadiara, pelas informações. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar que a produtividade agropecuária cresce cerca de 4% ao ano desde o ano 2000. Boa notícia, né? E tem mais boa notícia ainda nesta edição, dizendo a respeito das exportações de soja do Brasil, que devem encerrar o ano de 2015, deixando muito pouco grão aqui no mercado. A gente já volta. 2015 está terminando com muita chuva caindo sobre a região sul do Brasil, enquanto no norte e no nordeste o outro extremo acontece, pouca chuva e muito calor. A gente volta a falar com a Nadiara agora para saber mais destaques do tempo no país. Nadiara, tem previsão de mudança desse padrão climático no país nos próximos dias? O padrão de chuvas deve mudar sim, Juliana, só que teremos essa mudança no início do ano de 2016, só que durante o verão a gente ainda vai ouvir falar muito em chuva forte sobre o sul do Brasil, porque o início do ano de 2016 ainda vai ser influenciado pelo fenômeno El Niño. E esse fenômeno continua provocando chuvas acima da média sobre a região sul e abaixo da média no norte e nordeste. O grande destaque desses próximos dias é que a chuva volta a ganhar força sobre o nordeste e o norte do Brasil. É normal que nesta época do ano volte a chover de forma mais intensa, só que apesar do retorno das chuvas, no decorrer dos próximos meses, a chuva ainda deve ser abaixo do normal para a época do ano. Por enquanto, a situação é a seguinte: solo muito encharcado no sul do Brasil, o excesso de umidade tem trazido problemas para algumas lavouras, principalmente pela falta de luminosidade, e no Rio Grande do Sul, as chuvas muito intensas têm deixado inundadas algumas áreas e prejudicado também a cultura do arroz. Sobre partes do sudeste, principalmente São Paulo, sul de Minas Gerais, o solo
solo também está bastante encharcado e no centro-oeste a gente observa uma irregularidade. Enquanto o solo está encharcado aqui na divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás e também no oeste mato-grossense, partes da região ainda apresentam déficit hídrico, principalmente o nordeste mato-grossense e o norte de Goiás. E a maior parte das regiões norte e nordeste, principalmente o interior nordestino, ainda estão com índices muito baixos de umidade do solo. Os índices chegam abaixo de 10%, porque mesmo onde choveu, a chuva foi muito isolada, com baixo acumulado e o calor é intenso, que faz a umidade do solo ficar baixa. Agora, para os próximos dias, expectativa ainda de chuva mais intensa em partes aqui de São Paulo, sul de Minas Gerais e Paraná. No Rio Grande do Sul, a chuva já começa a perder intensidade. Até deve chover, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve ocorrer alternado com períodos mais longos de sol. E aqui sobre o centro-oeste, norte e nordeste, a gente observa que ainda há uma grande irregularidade da chuva. A gente observa alguns pontos mais escuros onde deve chover forte, mas não é uma chuva bem distribuída. Mas isso já indica que a chuva começa a ganhar um pouco mais de força sobre o centro e norte do Brasil. E é no próximo período, a partir do dia 4 de janeiro, que a gente vai observar essa mudança no padrão. As chuvas mais intensas vão ficar concentradas sobre o centro, norte e nordeste do Brasil. Na região sul também chove, só que em relação ao que vinha sendo registrado no mês de dezembro, é uma chuva bem mais isolada e com menor volume acumulado, que não deve trazer tantos transtornos para a agricultura. Inclusive no Paraná, principalmente no estado paranaense, os períodos de sol serão maiores, então teremos mais luminosidade para o desenvolvimento da soja. E também teremos pouca chuva em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora aqui, nas áreas que estão mais secas do nordeste mato-grossense, norte de Goiás, norte de Minas Gerais e boa parte também da importante área produtora de soja do Mato Piba, tem previsão para altos volumes de água, que devem variar de 50 até 70 milímetros em 5 dias. Então já é considerada uma chuva agrícola que deve começar a recuperar bem a umidade do solo nestas áreas. Só que durante o mês de janeiro, a gente ainda vai observar picos de chuva mais forte e alguns períodos mais secos. Vamos ter ainda a irregularidade das chuvas sobre o nordeste e norte e o retorno dos temporais para o sul do Brasil no decorrer aí do verão. Então ainda vamos continuar com uma situação complicada por causa da atuação do fenômeno El Niño. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Como amanhã é a Graziela que aparece por aqui no Agricultura BR. A gente deseja a você, Nadiara, e a toda a equipe da Somar um bom fim de ano. Elaine. Por aqui a gente fala sobre o crescimento da agropecuária brasileira, que, de acordo com estudos do Departamento de Economia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos últimos 5 anos, esse crescimento para a agropecuária tem sido de cerca de 4% ao ano. E essa posição de destaque aqui ao Brasil, mostrando, portanto, a força do agronegócio brasileiro, se deve principalmente a 2 fatores, que é a inovação em tecnologia e também em relação ao uso de pesquisas. E isso, claro, fazendo aí uma produtividade ainda melhor para o Brasil. Para você de casa ter uma ideia em relação ao crescimento da produtividade brasileira, em relação aos demais mercados mundiais, aos grandes players, esse crescimento tem sido de 1,84%, enquanto que aqui para o Brasil tem chegado então aos 4% ao ano. A gente segue com a Agricultura BR, abrindo espaço agora para falar um pouquinho sobre pecuária de corte aqui no país. Vamos aos números do indicador Boi Gordo Brasil, que no último dia, a última terça-feira, 29 de dezembro, apontou o valor médio no país de R$ 141,00 @. Eu lembro que o indicador da Rural Business leva em conta o valor pago em 14 estados produtores de boi gordo no Brasil, levando em conta o boi com boa terminação, boa logística e também o bom volume. A gente acompanha agora como foi a evolução nos últimos dias para o indicador Boi Gordo Brasil e você tem aí comigo na sua tela. No dia 30 de novembro, a arroba valia em média R$ 144,81. Esse valor veio abaixo no dia 8 de dezembro, atingindo R$ 144,56. Valor ainda mais inferior em meados do mês, atingindo R$ 143,73. No dia 22 de dezembro, o valor era de R$ 143,30. No dia de ontem, portanto, reduziu ainda mais, atingindo o preço médio por arroba de R$ 141,00, acumulando uma queda mensal de 2,63%.
Por aqui a gente continua falando sobre a pecuária de corte. Você vai acompanhar agora o preço médio do bezerro obtido no estado de Minas Gerais, que de acordo com o indicador bezerro, nesses últimos 30 dias tem apresentado estabilidade. Essa média do dia 30 de novembro até o dia 29 de novembro ao 29 de dezembro está dentro da estabilidade, com um valor médio de cerca de R$ 1.300. Mas, entanto, fazendo um comparativo com o ano anterior, a gente observa, então, uma alta ainda mais significativa. A gente vai observar de como vem sendo esses valores. Você acompanha agora na sua tela de como vem sendo a escalada de preço de um ano para o outro, de acordo com o indicador bezerro. Esse valor, então, chega então a 17,1% de valorização. A gente acompanha aqui na sua tela, veja que começando assim nos últimos 5 anos, 2011, R$ 760 por cabeça. No ano passado, 2014, chegava a R$ 1.110 por cabeça. E agora, em 2015, dentro da estabilidade desde o dia 29 de novembro, a R$ 1.300. Você observa, portanto, uma alta, um aumento de 17,1% em relação ao mesmo intervalo do ano de 2014. Por aqui, hora de mais cotação do pecuária de corte, dessa vez para o bezerro. Assim como todos os setores econômicos do país, o agronegócio este ano também foi atingido pela instabilidade econômica e política do Brasil. Mas ainda assim foi o setor que apresentou os melhores resultados. Sobre esse assunto, a nossa equipe de Brasília foi conversar com um representante da Confederação Nacional de Agricultura, a CNA, para saber então como foi o balanço deste ano de 2015 e as expectativas para o próximo ano. E você acompanha agora. Em relação à produção de grãos, quem vai avaliar para a gente o ano que está para acabar é o Alan Malinsky, ele que é assessor técnico da CNA. Alan, então como é que foi 2015 para a produção de grãos? Como é que está a expectativa para 2016? 2015 a gente pode dizer que foi um ano excelente, tanto é que nós ultrapassamos a barreira dos 200 milhões de toneladas, principalmente por causa da soja e do milho, que puxaram com boas produtividades, tivemos produção recorde, tanto para essas duas culturas. Ficou um pouco aquém do esperado, principalmente para o arroz e para o trigo, mas de uma forma geral o ano foi muito bom para a questão dos grãos. Para o próximo ano tem uma expectativa de migração na primeira safra, mas aí na segunda safra recupera em relação ao milho, né? Soja, expectativa de crescimento. Comenta para a gente as perspectivas. Justamente a área de soja vai cresce esse ano em torno de 2%, cresce um pouco em cima da área de milho safra, do milho verão, mas consequentemente o milho safrinha deve ganhar mais área também, que vai compensar essa produção, deve se manter essa produção de milho safra, de milho total, né, milho grãos, e a soja também. A soja deve passar esse ano dos 100 milhões de toneladas, se tudo correr normalmente, como a gente vem esperando, mesmo com esses problemas pontuais do El Niño, a gente espera que a produção da safra de soja se ultrapasse os 100 milhões de toneladas. E os demais grãos, o trigo, pode ser que reduza um pouco a área, mas se no Rio Grande do Sul tivermos um clima bom, possivelmente a produção de trigo também seja melhor do que o ano passado. A soja ela tem uma opção maior por conta de rentabilidade, porque a soja tem sido a principal? Justamente, a soja ela tem possibilidades de rentabilidades melhores do que as demais culturas, principalmente com o milho. E também porque o milho, num ano de crise, como a gente vem passando, onde os insumos aumentaram mais, ele demanda maior investimento inicial para a implementação da cultura. Então, dentro disso, favorece também que a área da soja acaba crescendo em cima do milho. Muito obrigada. Nós conversamos com Alan Malinsky, ele que é assessor técnico da CNA. Márcia Prado para o SBA. Agricultura BR na reta final desta quarta-feira, dia 30 de dezembro. Estamos ao vivo para todo o Brasil e eu chamo agora a sua atenção, produtor rural que nos acompanha aqui pelo canal do Boi. Uma notícia muito importante para o cenário internacional de grãos. Ontem, terça-feira, a Argentina anunciou que vai eliminar toda aquela restrição que havia feito
para as exportações de milho e de trigo do país. Essa era a última medida que o novo governo, que tomou posse no dia 10 de dezembro, havia prometido para o setor e, portanto, ontem esta medida foi anunciada oficialmente. O setor agropecuário agora da Argentina, em especial a agricultura, está livre de restrições para exportar milho e trigo, que antes tinha uma cota estabelecida para o governo para garantir o abastecimento local. Notícia importante que mexe muito com o mercado. E na reta final da Agricultura BR, você por dentro dos valores. E eu agora destaco o dólar, e o dólar que vem oscilando bastante desde segunda-feira. Ontem fechou a 3,87, no começo do programa estava em alta, e você acompanha agora como vem os valores então para o dólar. A gente observa aqui uma alta expressiva nesse momento de 2,65% para o dólar comercial a R$ 3,97 mais 9. Agora R$ 3,98 com uma alta de 2,73%, portanto muito próxima aí dos R$ 4,00, e o dólar vem oscilando e oscilando bastante. E ele mexe com todas as commodities agrícolas para as exportações. A gente vai ver então o preço da soja no mercado internacional na Bolsa de Chicago para ver então como vem essas negociações neste momento. A gente observa uma variação positiva, mas quase dentro da estabilidade. O contrato de janeiro de 2016 a $8,71 por bushel, março de 2016, uma leve alta de 0,02% a $8,66 por bushel. Maio de 2016 vem dentro da estabilidade a $8,71 mais 50 por bushel, enquanto que julho de 2016 também uma leve alta, quase dentro da estabilidade, a $8,79 por bushel. Reta final do programa, mais um destaque nacional agora para a soja aqui no Brasil. Olha, mesmo o Brasil colhendo a terceira safra recorde de soja na atual temporada 2014-2015, aliás, a temporada que encerrou, o país deve registrar o maior arroxo de abastecimento da história nesta passagem de ano. Isso quer dizer que o Brasil vai virar de 2015 para 2016 com o menor volume de soja disponível armazenado aqui no país da história. O volume não deve atingir nem 300 mil toneladas, deve chegar a 268 mil toneladas. Essa deve ser a situação do país na virada de ano. Essa informação, que parece negativa, pelo contrário, ela é muito positiva. Isso indica que o Brasil está vendendo muito a sua soja. No acumulado deste mês de dezembro, contabilizando 18 dias úteis, o Brasil vendeu quase 700 mil toneladas do cereal apenas neste mês de dezembro. Esse volume amplia bastante o que o país já exportou no acumulado da temporada. A gente vai dar uma olhada agora numa situação programada pela Agência Rural Business, que traz aqui para a gente através de gráficos que exemplifica como que está a situação do Brasil hoje em dia em relação aos estoques de soja do país. A gente vê aqui a previsão para o mês de dezembro. Você vê nos últimos anos, temporada de 2011 até 2014, o quanto que o Brasil exportou ao longo de dezembro. Em 2011, este volume, na verdade, qual é a projeção para 2015? A gente tem aqui em 2011, que foi o ano que o Brasil mais exportou soja no mês de dezembro, chegando a mais de 1 milhão de toneladas, chegava a quase 1,5 milhão de toneladas. 2011 foi o ano em que o Brasil mais exportou soja em dezembro. 2015, este agora está sendo também muito superior ao que se teve no ano passado e nos anos anteriores, e só deve perder para 2011. Retomando então aqui o raciocínio, a gente volta para 2012, quando a exportação atingia 135 mil toneladas apenas no mês de dezembro. 2013 esse valor caiu ainda mais para 41.400 toneladas. Em 2014, 138 mil
1.600 toneladas de soja exportadas no mês de dezembro. Em 2015, se o ritmo de negócios continuar acelerado como está, o país deve embarcar ao exterior mais de 850 mil toneladas de soja apenas, eu reforço, neste mês de dezembro, que é um volume bastante grande, só perde para dezembro de 2011. A gente traz para você agora uma outra situação que mostra o quanto em dinheiro que essa venda toda vai representar para os traders que operam aqui no Brasil. Vamos aos números então, você acompanha comigo aqui da mesma forma como foi o faturamento com as exportações ao longo das últimas safras. No mês de dezembro de 2011, o valor adquirido foi de 696 milhões e 200 mil dólares. Em 2012, esse valor caiu muito, foi para 90 milhões de dólares. 2013, 23 milhões e 400 mil dólares. E em dezembro de 2014, o faturamento com as exportações de soja do Brasil atingiram 73 milhões e 600 mil dólares. Agora, em 2015, o valor de 328 milhões e 300 mil dólares deve ser atingido. Eu repito mais uma vez, só perde para o ano de 2011. Mas como neste ano o dólar está muito valorizado frente ao real, o faturamento em real será ainda bem maior. E o Agricultura BR vai chegando ao fim. E se você perder alguma informação ou matéria, não tem problema. Assim que acabar o programa, você acessa o site do sba1.com, onde tem o blog do Agricultura BR. Lá você assiste na íntegra toda a nossa programação. E você fica agora com os destaques desta quarta-feira. Bom, hoje você acompanhou aqui com a gente a disparada do dólar, mais um dia frente ao real, agora operando a R$ 3,97. E viu também que o dólar e o clima desfavorável vem mantendo os preços do trigo em alta neste ano de 2015. Acompanhou aqui com a gente como estão fracas as vendas do milho e do trigo norte-americano. E também que a Argentina eliminou as restrições para as exportações de grãos. E com essa informação a gente encerra essa edição. Para você, uma ótima tarde. A gente volta na terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.